Fala, pessoal. Aqui é o Andrés Barreto, no canal do Andrés Barreto, mais uma vez, não no Oliver. Estamos falando do dia lá por lá, mas por aqui é necessário fazer algumas ponderações. E eu não imaginava que eu fosse fazer outro vídeo, pelo menos não antes dos resultados, né? E talvez nem lá, mas enfim, até lá a depender. Mas eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre o Marçal. O que pensar, o que eu penso, que análise eu faço a partir do fator Pablo Marçal nas eleições. E eu volto aqui com o agregador de pesquisas da CNN para mostrar, né, que os três primeiros aqui estão tecnicamente empatados, né? Pela margem de erro estão empatados. Nós temos Boulos, Nunes e Marçal. Eu diria, assim, se este quadro se mantiver, esse quadro, e quando eu digo esse quadro, eu não digo esses números, mas esse quadro de ascensão do Marçal, eu diria que hoje o segundo turno seria entre o Boulos e o Marçal. Porque o Marçal tá tirando, mesmo que o Boulos teve queda, mas eu acredito que talvez tenha migrado para o Datena, migrado para a Tabata. Eu acho muito difícil a migração do voto Boulos-Marçal. Então o Boulos desidratou um pouco, mas quem desidrata mais é o Nunes. Por quê? Porque é, o voto do Marçal, né, ele está sendo tirado aí em grande parte do Nunes, né? E é nessa última semana aí nós tivemos vários arranca-rabos e pererecos e terecotecos, porque o Marçal foi enquadrado e enquadrou os Bolsonaros, né? Tarcísio, que é uma das cartas aí no bolso do Centrão, Kassab, Temer, essa turma toda, entra na parada. Enfim, os bolsonaristas entraram na parada para atacar o Marçal porque o Marçal está sendo nitidamente uma ameaça à candidatura do Nunes, que é a candidatura apoiada pelo Bolsonaro, amando, né, do Valdemar da Costa Neto, né? Enfim. O que que eu quero dizer? E a mensagem que eu tenho para dar, ela é uma mensagem profundamente cética do ponto de vista político. Por quê? Como eu disse no vídeo anterior, eu acho que nenhum dos candidatos que estão aí são apoiáveis, mas tem diversos fatores e diversas lições aí que vale a pena a gente prestar atenção pensando em eleições futuras, né? Então, vamos lá. Conforme muito aqui é um resumo do vídeo anterior, vejam o vídeo anterior caso não tenham visto ainda. Mas vamos pensar aqui. O que acontece quando você não prepara um candidato, né? Você não cria uma base. E veja, gente, prefeitura, principalmente eleição municipal, São Paulo ainda consegue ficar um pouco alheia a isso por ser muito grande. Mas, em geral, a eleição municipal a escolha dos candidatos, ela é ainda menos ideológica, né? Ela tem a ver com maior domínio da máquina e com maior acesso às pessoas. A pessoa quer saber do exame que ela consegue ou não consegue fazer no postinho, ela quer saber do buraco na rua, da luz do poste. É esse tipo de coisa. É uma coisa ainda menos ideológica, né? E isso é uma coisa que eu sempre digo. É um erro no qual os conservadores nadam aí, nadam livremente, que é achar que todo mundo, que a esquerda, principalmente a esquerda mais de bolha, também incorre, que é achar que o voto das pessoas normais, o voto das pessoas comuns é ideológico, e não é. O voto das pessoas é muito personalista, o que aí é um ponto interessante para a gente pensar a questão do Marçal. O voto é muito personalista e o voto é muito baseado na vida das pessoas. Se tá mais ou menos bem, se tá mais ou menos mal. Por isso que personalismo e populismo, no pior sentido de populismo, né, de jogo barato com o povo, né, funciona, principalmente no Brasil e na América Latina, né? Porque os critérios das pessoas vão ser muito esses, de identificação pessoal
e de eh, melhoria ou não, ou piora nas suas vidas individuais. Então não vai ficar, ah, mas este é socialista, este não é, este é conservador, este não é. Existe uma parcela do eleitorado que pensa assim, né? Que se baseia nisso, mas não é a grande parte, não é ainda a fatia maior e, portanto, mais decisória do processo. Então, e isso é mais destacado ainda, no meu entendimento, para as eleições municipais. Devido à proximidade dos problemas, né? Previdência é um problema nacional, mas é um problema que na vida diária das pessoas, as pessoas acabam negligenciando. É uma coisa para muita gente, para daqui 30 anos, não me afeta, já sou aposentado ou só vou ser. Então, assim, agora, em nível municipal, não, a gente está falando de exame no postinho, buraco na rua, luz do poste, essas coisas que tocam a escola que o moleque vai, a creche que o moleque vai. Essas coisas tocam as pessoas muito mais. E para você ter um candidato viável nesse nível, ele precisa ser, mais do que qualquer outro, construído, trabalhado, né? E isso não aconteceu. Isso não aconteceu em 2020, quando o Bolsonaro barra bolsonarismo encampou o Russomano, que é um fracassado nesse nível eleitoral. E agora encampou o Nunes e achou que ia ser fácil, né? Achou que ia ser fácil porque detém a máquina, porque o Boulos, que é o adversário imediato, tem uma rejeição muito grande e estava tudo muito que bem, muito que bom até agora. Só que entrou o elemento Pablo Marçal. E aí eu tô achando muito curioso, porque assim, eu sou totalmente contrário ao Pablo Marçal, acho que não é confiável. Aliás, bom, todo mundo achava isso até outro dia, né? Todo mundo achava isso até outro dia. Porque dentro da direita existe esse ceticismo com os coaches, né? Até uma tiração de sarro, né? Em geral. Principalmente entre os que têm dois neurônios ativos, né? Existe uma tiração de sarro muito grande com a coisa do coach. Mas parece que agora a nós, né? E aí eu digo nós, comigo incluso, nós fomos iludidos pelo Dória há pouquíssimo tempo com esse discurso de outsider, ele já é rico, ele não precisa roubar, né? Aliás, esse discurso do ele já é rico, não precisa roubar, vindo de flancos conservadores, eu acho patético, né? Eu acho patético, porque é um pouco daquele discurso liberal que identifica o poder ao dinheiro. Os caras querem estar no centro do poder, que inevitavelmente não é apenas financeiro, né? O poder político, ele anda próximo do poder financeiro, ele tenta e domina o outro, mas eles não são idênticos. Então é muito normal imaginar que um cara que é rico, que não precisa que ele primeiro, bom, ele pode querer ficar mais rico, né? Ele pode ser um inescrupuloso que quer ficar mais rico. Ele pode ser também alguém que entendeu que o poder que o dinheiro oferta pode ser turbinado muito bem pela fusão com o poder político, né? E a questão de pouquíssimo tempo atrás, no famigerado 2016, que foi um ano, num geral, muito bom para as direitas, mas tivemos esse engano com o Dória. Era o mesmíssimo discurso. O cara já é rico, já é bem-sucedido, não precisa disso, está fazendo por boa vontade, está fazendo por caridade, né? E uma série de outras acusações aí que eu não sei se são verdadeiras com relação ao Marçal, mas eu não sei se são, mas eu não poria a mão no fogo de maneira alguma para dizer que não são, né? Então, isso posto, não tem nenhum tipo de favorabilidade ao Marçal aqui. Só que, tal como eu enfatizei mais no vídeo anterior, e aqui eu vou só pincelar, todos os defeitos do Marçal podem ser encontrados no Nunes. E até alguns a mais, como a subserviência. Não é nem questão de subserviência ao Centrão. O Nunes é o Centrão. É MDB, é Dória, é MBL, é Temer. Nunes é isso, né? E aí eu volto. E os bolsonaristas, barra alguns conservadores,
acatem de maneira tão bovina esse esquema que ressuscita o teatro das tesouras, como eu disse, né? Ressuscita o bolsonarismo, infelizmente, está sendo a força propagadora do novo teatro das tesouras, né? É um teatro das tesouras repaginado, né? O PSDB, ele tá voltando com rostos diferentes. Ele tá voltando com o rosto do Tarcísio, ele tá voltando com o rosto do Nunes. Claro, é um agrupamento político muito forte. Remar contra eles é difícil, né? Só que você tem que saber que eles sempre tratam, por serem justamente fortes, eles tratam todo mundo que está à sua esquerda ou direita como seus reféns e como suas camisinhas, né? Uma vez usado, joga fora, né? Acho que essa galera tá esquecendo disso também, quando vem com essa subserviência tão barata, né? Com esse voto útil que eu não sei que utilidade ele tem, eu não consigo enxergar. Eu vou dizer qual que é a única virtude, mas por que que isso é muito ruim, mas qual que é a única virtude do Nunes frente ao Marçal? Agora, o pessoal resgatou essa semana foto do Marçal com Alexandre de Moraes. E o que Ricardo Nunes fez? Ou falou contra Alexandre de Moraes? Nada. Até mesmo porque o Nunes é do MDB, que é o partido do Temer, que é quem colocou o Alexandre de Moraes lá. O que que o Nunes tem a dizer contra o Alexandre de Moraes? Aí alguns bolsonaristas. Eu vou usar aqui o linguajar que está sendo usado no Twitter, mas que é uma coisa que quem não é desse universo não vai entender, né? Lá tem a direita olho verde, né? Na verdade, o que, que é o olho verde? São perfis que geram algum engajamento, que recebem de cima uma orientação para falar, ó, agora é para falar isso aqui, agora é para falar aquilo, né? E que eles são bolsonaristas cegos, né? Se o Bolsonaro começar a apoiar o Lula amanhã, e isso não é figura de linguagem, tá? Isso não é figura de linguagem. Inclusive, se ele for levado a fazer isso por pressões que escapam ao seu controle, essa galera vai estar no Twitter defendendo essas coisas, né? Eu digo isso porque eles já fizeram isso com relação ao Alexandre de Moraes, né? Vários, porque o Flávio Bolsonaro contemporizou, né, a questão do Alexandre de Moraes, e muitos foram lá e falaram: mas realmente não é pra ficar brigando, não é pra ficar batendo", contemporizaram o cara que é o maior carrasco aí do bolsonarismo nos tempos recentes, né? Então, se amanhã, por forças ocultas, o Bolsonaro começar a apoiar o Lula, essa galera vai dizer que tá certo, que é sabedoria política, né, e tudo mais. Mas voltando, todos os defeitos. Então veja, você quer criticar o Marçal porque ele é leniente com o Alexandre de Moraes? E o Nunes? Você quer criticar o Marçal porque ele tem uma agenda ideológica duvidosa? Ele nunca foi um grande defensor de pautas conservadoras? O Nunes está abertamente dizendo que não vai aceitar nenhum tipo de pauta de direita conservadora. E mesmo assim, essa turma toda está dizendo que nós devemos bovinamente apoiá-lo. Aí alguém poderia dizer assim: bom, mas o Marçal é um enganador profissional e o Nunes, pelo menos, está sendo sincero. Ele está falando que uma vez que ele ganhe a eleição com o apoio dos bolsonaristas, barra direita, barra sei lá o quê, que ele vai dar uma grande banana para eles. Ele está sendo sincero, né? Ele vai mostrar um grande dedo do meio para essa turma toda. Ele está sendo sincero. É a única coisa, enquanto que o Marçal não, o Marçal tá fazendo um jogo de que ele é o bolsonarista de verdade, que agora ele é conservador, ele é contra os comunistas, essa coisa toda, que é pra pescar tonto também, né? E o Nunes não, o Nunes ele não tá jogando esse jogo, né? Ele não tá fingindo isso, mas poxa, essa é a migalha que a gente vai aceitar? É isso que sobrou pra nós? Aceitar um candidato que sabidamente nos dará uma grande banana? Nos mostrará um grande dedo do meio,
né? E aí nós temos, então assim, todos os defeitos que os bolsonaristas estão apontando para o Marçal, o Nunes tem igual ou pior. Todos. Todos. Covardia, ideologia duvidosa, apoio a figuras que são carrascos do bolsonarismo, habituê de ambientes do centrão. Tudo isso que a galera tá batendo no Nunes, no Marçal, está no Nunes também. Só que, qual é o grande ponto? Falando há muito, né? Eu venho martelando há muito tempo. O Nunes, até nisso, ele é a ressurreição do Teatro das Tesouras, porque ele é totalmente o candidato tucano, né? No sentido de o candidato picolé de chuchu, sem graça, sem carisma, fraco, fraco. É um candidato fraco, ruim, né? Só que como a máquina caiu no colo dele, é evidente que ele é o candidato natural, né? O Bruno Covas morre, o negócio cai no colo dele, ele que vai tocar o barco. Isso aí é, né? Evidente. E aí os caras estão presos nessa armadilha. E o Marçal, muito parecido com o Bolsonaro de 2018, não é já o Bolsonaro de 2020 por aí, que já no decorrer do seu governo foi se rendendo mais e mais ao centrão, né? Mas lembrando muito o Bolsonaro de 2018, o Marçal é o disruptivo. E ele nem tá escondendo isso. Ele tá falando. Ele deu umas declarações aí recentemente que ele falou: É, eu dei a largada na minha campanha com polêmica, com baixaria, falando pro povão, que o povão gosta disso. Gosta de baixo nível, gosta de baixaria, né? Gosta de fuleiragem. Tem declarações dele da mídia nessa semana falando isso. Então, assim, e tudo que ele vem fazendo, né? Ele copiou um monte de coisa. Tem o faz o L do Lula, tem o faz o M do Marçal, o boné do Trump. E veja, o Marçal é o candidato do copywriting, né? É o copywriting do Instagram, que engana um monte de trouxa também, transposto, transposto para o nível eleitoral. Que copia tudo de bom de todo mundo, vira um Frankenstein, fala umas coisas que ninguém mais tem coragem de falar, porque, óbvio, ele é totalmente intempestivo, não tem nada a perder, porque é debutante, pode meter o dedo na cara de todo mundo e falar todo tipo de coisa. Então ele é o candidato disruptivo, né? Além de ser um mestre do uso das engenharias das redes sociais, né? Por isso que o negócio de. Pois tem gente falando que não, né? O bloqueio das redes só vai fazer o nome do cara continuar em alta o tempo todo. É só isso que vai acontecer. Ou seja, por isso que eu falo, é, acho muito, a não ser que haja uma reversão, algum fator novo aí, né? Nós estamos ainda 1 mês e 15 dias, né? 10 dias do primeiro turno. A não ser que haja aí, eu acredito que o Marçal irá para o segundo turno, né? E a tendência de desidratação é do Nunes. O que é e isso é tão verdadeiro, né, que para quem acompanhou a coisa essa semana, eu tô gravando o vídeo aqui dia 25 de agosto, um domingo, para quem acompanhou a coisa essa semana, viu que o pessoal do bolsonarismo começou a atacar o Marçal, né? Começou a se reunir, enfim, para tentar fazer controle de danos, né? E, é claro, eu não estou dizendo que o Marçal deveria ser apoiado, porque eu não acho que ele deveria. Só que assim, essa turma que virou o novo Centrão, né, que está ressuscitando o Teatro das Tesouras, Nunes, Marçal, Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, a turma toda, né? Encampar o Nunes é ressuscitar o Teatro das Tesouras, como eu estava dizendo, até na aparência, né, até no bundamolismo da coisa, que encarnado perfeitamente pelo Nunes, né?
É, esse pessoal teve que entrar no modo de contenção de danos, né? Contra esse método disruptivo que foi utilizado pelo próprio Bolsonaro em 2018. Se não foi totalmente utilizado, foi utilizado e teve muito a ganhar com isso, né? Então chega a estar até mesmo cômico, né? Chega a estar até mesmo engraçado ver essa galera assim. Quando você não cria o seu candidato forte, você abre espaço, abre margem para que outro candidato, principalmente e de forma pior, se tiver o perfil disruptivo, faça aquilo que você não está fazendo. E é exatamente isso que aconteceu, né? É exatamente isso que aconteceu e é exatamente isso que está acontecendo, né? Então, é, o meu voto continua sendo nulo, mesmo que o preço seja a eleição do Boulos, porque aí um segundo turno entre o Boulos e o Marçal é complicado, porque embora o Marçal seja muito recente nesse jogo, ele já tem uma rejeição quase idêntica à do Boulos. E é claro, tudo, com os cachorros que estão sendo soltados contra ele e mais coisa que deve vir, coloca, renova a situação completamente e me parece que com saldo favorável ao Boulos, né? Se o Boulos tem uma rejeição alta, o melhor cenário para ele é enfrentar alguém com uma rejeição quase tão alta quanto a dele. Isso é um argumento para se votar no Nunes? Não, eu não recomendo nenhum tipo de voto no Nunes, mesmo que isso implique na eleição do Boulos. Dane-se, daqui 4 anos tira o Boulos. E para mim, destruir o teatro, a reascensão do teatro das tesouras é mais importante do que qualquer coisa que possa vir a acontecer, tá? Mas tá engraçado, como eu já havia dito, né? Como eu já havia dito no passado, principalmente no Twitter, que o bolsonarismo esteja sendo a principal força de reacendimento do teatro das tesouras. É só você observar quem está se mexendo e em qual direção neste momento que você vai ver o que eu estou falando, né? Os grandes caciques do Centrão, aliados a figuras do bolsonarismo, como o Tarcísio, por exemplo, entrando como plano de contenção, entrando mais ativamente como plano de contenção, porque a candidatura do patético Nunes está afundando. E está afundando para um cara digamos assim, de tino bolsonarista, como eu disse, alguém disruptivo, alguém que fala francamente, né? Alguém enfim, que mexe com as pessoas de um jeito que a política tradicional não mexe, né? Agora, esse cara, para mim, e ele e as fotos dele com o Dória, com o Alexandre de Moraes, elas não são fotos que eu acho que tem que ser escondidas, não, tem que ser mostradas mesmo. Eu acho que de alguma maneira ele também tá no bolso dessa galera, né? Agora, o problema é apoiar quem? Não há o voto nulo. Então, essa galera está apanhando para um candidato aí disruptivo, um candidato sem filtro, como foi Bolsonaro em 2018. Corram atrás que o filho é de vocês. Se virem. Nós alertamos para a necessidade da construção de um candidato. Nós alertamos para a necessidade de não se render ao Centrão. Nós alertamos para a necessidade de que, se for se render ao Centrão, que seja um tiro único e que tenha troco. Mas não tem troco. Não tem vantagem nenhuma. É o voto inútil, mais inútil que vocês podem observar, tá? Então eu queria falar isso a respeito de Marçal e da disputa neste momento. Só aproveitando que eu tô com o agregador da CN, o índice CNN aqui, o que que nós vimos na última pesquisa enquanto médias gerais, né? O Boulos com 23, o Nunes com 21
e o Marçal com 19. Só que o Boulos está numa reta de manutenção e o Nunes está numa queda muito forte, né? Apesar que aqui ele vai só de 23, mas ó, ele vai de 24 para 23 para 21. E o Marçal vai de 13 para 15 para 19, né? O que eu acho totalmente natural, considerando o que foi posto por aí, né? O cara tá sendo esperto, ele tá usando a estratégia. A estratégia que ele usou a vida inteira para enganar as pessoas, ele tá usando aqui agora. Só que a estratégia tradicional da política para enganar as pessoas tá meio fora de moda. Então ele tá usando a estratégia mais atual, que é a que ele usa nas redes sociais e por aí afora. Quem permitiu isso e corra atrás e coma a poeira. Eu, particularmente, pensando em termos de destino da cidade, né? Pensando em termos assim, o que será de São Paulo? Na minha opinião, os três são muito tristes para São Paulo: Boulos, Nunes e Marçal, né? Mas eu confesso, se o Nunes sequer for para o segundo turno, isso para mim vai ter um saborzinho muito especial. Vai ter um sabor muito gostoso. É o que eu espero que aconteça. Espero que ele desidrate ainda mais, essa galera toda fique ainda mais cachorro louco e que no final, sei lá quem vai pro segundo turno. No segundo turno será nulo. Ah, não, tem que apoiar qualquer um contra o Boulos. Uma ova, uma ova. Vou votar no Boulos? Nunca, jamais. Mas também não voto nesses que estarão potencialmente contra ele no segundo turno. Não voto de jeito nenhum. Prefiro sacrificar um pouco do presente em nome do futuro do que sacrificar mais 20, 30 anos de futuro emplacando o Teatro das Tesouras novamente. Certo, minha gente? Então, essa foi a atualização aí da semana sobre as eleições municipais. Não sei quando volto, não sei se volto, mas se julgar necessário, estarei aqui novamente para compartilhar algumas reflexões com vocês. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima.